Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando a aula essa semana, mas a gente teve a escola dominical agora às 5 horas da tarde, que agora foi combinado que todos os membros possam entrar, né, no Google Meet, naquele link que o bispo coloca no zap da Ala Leonor, para poder participar de uma aula mesmo, né? Onde você pode participar, onde você pode deixar seu testemunho, onde você pode sentir o Espírito por meio do testemunho de outras pessoas. Então eu convido todo mundo a poder estar nesse horário, a não ser que o bispo mude, estar na aula, como nós estávamos lá na igreja, tá bom? Ok? Quem não sabe lidar com o Google Meet ou não sabe baixar, avisa pra gente, avisa pra mim, pra Milena, né? As pessoas aí que entendem bastante dessa parte de tecnologia, um sobrinho, um primo, um marido, enfim, tem sempre alguém aí do seu redor que pode te ensinar e possa você participar e trazer outras pessoas também para participar da escola dominical por meio da tecnologia, tá bom? Então eu estou gravando essa aula principalmente para as pessoas que não viram, acabaram não vendo por algum motivo, e para as pessoas de fora que estão inscritas no canal, ok? Bom, nós estamos vendo Moroni de 1 a 6 essa semana, ok? Moroni, nós sabemos, é o filho de Mormon. Foi ele que escreveu o capítulo 8 e o capítulo 9 do livro de Mormon. Ele que adicionou o livro de Éter, né, que são o quê? Aquelas placas que foram encontradas por alguns guardas, né, algumas pessoas que Lime mandou para encontrar Zaraínla, para poder ajudar o povo dele a sair da escravidão, né, das mãos dos lamanitas. Lime era filho do rei Noé, lembra aquele rei Nico? Mas Lime era um homem bom. Então, essas placas foram encontradas por esse pessoal que Lime mandou para encontrar o caminho de Zaraínla. Essas placas de ouro então vieram para o rei Lime, que depois que saiu da escravidão foi até o povo de Mosias que traduziu as placas, ok? Então, depois de Éter, que ele adiciona esse livro, ele escreve o próprio livro dele. Então, vamos lembrar que Moroni, assim como o pai dele, viu a destruição do povo dele, viu a destruição total do povo dele. E Moroni, depois disso, né, depois dessa guerra final, ele vive mais 36 anos. Entretanto, ele não podia se mostrar ao povo lamanita, né? Ele diz no capítulo 1 que ele não se mostra ao povo lamanita porque senão o povo vai querer que ele negue a Cristo, e ele não vai negar a Cristo. Então, nossa, é um incentivo muito grande, porque negar a Cristo não é só de boca, né? Através de atos, né? Através da falta de apoio aos líderes da igreja, enfim. Então, nós precisamos estar atentos no cuidado para não negar o Cristo. Então aqui nesse resumo, Moroni de 1 a 6, ele vai dar instruções sobre como executar da maneira correta, ou seja, a maneira do Senhor, as ordenanças na igreja. Às vezes a gente pensa assim, que bom, né? Moroni de 1 a 6 é aquela leitura rapidinha, né? É facinho de ler e a gente acha que não tem nada importante. A aula de hoje é justamente para a gente compreender a importância dessas ordenanças. Então, assim, se a gente parar para pensar, muitas igrejas hoje em dia, elas são criadas ou elas se dividem porque uma acredita que o batismo tem que ser de uma forma, outra acredita que tem que ser do outro, que o sacramento deve ser servido e abençoado de uma forma, ou outra igreja pensa que é do outro, enfim. A apostasia fez com que a maneira correta, né, de executar essas ordenanças fosse retirada. Então, as pessoas estão aí criando maneiras, ou pela metade, enfim. Então, a importância de Moroni de 1 a 6 é essencial. Ele, no manual fala que ele viu os nossos dias, então ele sabia que isso ia acontecer. E a Igreja de Jesus Cristo tem a oportunidade de ter trazido por meio da restauração e principalmente, né, por Moroni estar falando no livro de Mormon, tem a oportunidade de ter essas ordenanças feitas da maneira correta. Mas vamos entender essas ordenanças um pouco para que a gente possa compreender sua importância. Veja bem, se uma igreja tem essas ordenanças feitas da maneira certinha, né, como a Igreja de Jesus Cristo tem, então ela está correta?
ela deve ser frequentada, ela deve ser levada em consideração como verdadeira? Então, no manual deixa bem claro que não, porque não existe, né, a autoridade do sacerdócio, portanto o Espírito Santo não vai confirmar essas ordenanças. Então, não adianta ter um teatro ou assim, até uma boa intenção de fazer isso, mesmo que copiado, essa maneira correta, se o Senhor não aprova, se o Espírito Santo não sela. Então, o Espírito Santo confirmando o que é feito aqui na terra, registrado lá nos céus. Vamos ver primeiro a ordenança do batismo, que Moroni fala nessa lição. Eu gostei muito do exemplo que fala no manual, que diz o seguinte: às vezes nós temos uma preocupação enorme em instalar, né, a instalação elétrica da nossa casa ficar perfeitinha, não ter problema, não gastar mais que o normal de energia, enfim. Ela está ligada à energia central, tá, para poder fornecer. Mas do que adianta nós ligarmos aqui, nós deixarmos nossa geladeira ligada e a energia não vir para os fios elétricos, a energia não vir para casa? Então ele fala aqui que o Espírito Santo é essa energia. Então, a gente fez a instalação elétrica da maneira correta, ou seja, a gente fez as ordenanças da maneira que o Senhor quer, mas se o Espírito do Senhor, né, não aprova, então, né, nós não temos como ter executado isso da forma correta. Então não adianta um outro espaço, um outro lugar fazer exatamente do jeito que está aqui, se não tiver ordenança do sacerdócio, o Espírito confirmando. Nessa ordenança do batismo não é diferente, né? Então, se você ler Moroni de 1 a 6 lá, você vai ver que o Moroni, ele explica nessa ordenança do batismo justamente o que acontece. Moroni 6, de 1 a 3. E agora fala a respeito do batismo. E eis que eram batizados élderes, sacerdotes e mestres, e não eram batizados a menos que seus frutos mostrassem serem eles dignos do batismo. Nem recebiam pessoa alguma para o batismo, a menos que se apresentasse com um coração quebrantado e um espírito contrito, testificasse à igreja que verdadeiramente havia se arrependido de todos os seus pecados. E ninguém era recebido para batismo, a menos que tomasse sobre si o nome de Cristo, com a firme resolução de servi-lo até o fim. Então a gente vê aqui que o batismo não é só chegar lá e virar na água. Está feito da maneira correta porque Jesus Cristo se batizou assim. O batismo, ele exige um cuidado, uma preparação, porque ele é muito sagrado. Você não só abre as janelas dos céus, mas para isso você tem que fazer da maneira correta. Então, o Moroni 6, de 1 a 3, ele explica isso. Olha, ninguém entrava para a igreja de Cristo se realmente não queria tomar o nome de Cristo, se realmente não tivesse se arrependido, né, de todos os pecados, né, e não desse frutos de arrependimento, certo? Então, há aqui um cuidado, tem que ter um espírito contrito, né? Um coração quebrantado e um espírito contrito. Até contei na escola dominical de um exemplo que aconteceu, né? Já há muitos anos eu soube disso, que uma dupla de missionárias foi buscar a sua pesquisadora, e ao estar no ônibus indo em direção à capela para se batizar, elas estavam muito felizes, né? E elas perguntaram para a pesquisadora, né? Você não está feliz que você vai se batizar? Como está seu coração? E ela disse assim: sisters, eu estou me batizando só por causa de vocês. Eu gosto muito de vocês, eu acho que vocês merecem pelo seu sacrifício. E então, imediatamente, as sisters ficaram tristes, porque a pesquisadora não compreendeu o propósito do batismo. Elas teriam que fazer o trabalho todo novamente, então elas voltaram para casa com a pesquisadora até que ela compreendesse isso que Moroni está falando aqui, 6, de 1 a 3. Então elas foram para casa. Então, tomar o nome de Cristo sobre nós é algo extremamente importante e sério, né? Por isso que Moroni fala aqui no capítulo 1, eu não vou negar a Cristo.
Então, quando você está com o nome de Cristo sobre a sua cabeça, você quer dizer, eu sou um discípulo dele e estou me esforçando para fazer de acordo com a lei dele, né? Aqui na página 144 do manual do Vem Segue-me, tem uma informação, né, bem importante. Diz assim: as condições para o batismo não mudaram de uma época para outra. Moroni registrou que para ser batizada, a pessoa precisa, como nós falamos, apresentar os frutos que mostrem arrependimento, ter um coração quebrantado, um espírito contrito, testificar à igreja que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, aceitar o nome de Cristo, servi-lo até o fim. É um compromisso que nós fazemos. Na página 187 tem uma pergunta bem especial, né, que eu vou deixar para vocês meditarem. Ele diz assim: com base no que aprendeu, como que você vai mudar sua maneira de pensar, de participar ou de preparar outras pessoas para essa ordenança? Porque às vezes a gente vai de uma maneira leviana, né, para as reuniões assim do batismo, a gente acostumou tanto, ou a gente não conversa com a pessoa amiga, com o colega de trabalho, enfim, que está sendo direcionado ao batismo, né? A importância dele e esses passos de Moroni de 1 a 6. Então, lá na entrevista com o elder, antes de ser batizado, ele vai verificar, né, se a pessoa está cumprindo aquelas metas que foram feitas nas palestras, e se ela realmente tem um desejo sincero de seguir Jesus Cristo. Nós precisamos cuidar para que isso aconteça, né? As pessoas não se batizem da maneira errada. Então, sabendo que Jesus Cristo, após o nosso batismo, vai ser o aperfeiçoador da nossa fé, né? É isso que ele fala. Ele é a glória. É em cima dos atributos e méritos dele que nós vamos ser aperfeiçoados. Então, às vezes uma pessoa fala, se eu guardar os mandamentos, cumprir todos os meus chamados e estar em todas as atividades, ir ao templo, mas nós não compreendemos que é pela graça de Jesus Cristo, ou seja, Ele vai completar tudo que a gente anda fazendo, através do sacrifício expiatório dele, nós não temos salvação. Lembra daquela partinha do hino que fala, nem trabalho, nem penar pode o pecador salvar. Só tu podes, meu Jesus, dar-me vida, paz e luz. Então, é Jesus Cristo que é o aperfeiçoador da fé e é quem vai nos salvar e nos exaltar no último dia. E dando prosseguimento, nós temos as outras ordenanças, por exemplo, a confirmação. Você se batiza, que é o batismo de água, e depois vem a confirmação como membro da igreja e o batismo de fogo, que é receber o Espírito Santo, que é assim o guia da nossa vida, que é o que nos acalma, consola, confirma, responde, corrige, apoia, alegra e em algumas situações até deixa a gente mais bonito. Eu adorei essa parte, né? Deixa a gente até mais bonito. Então lá em Moroni 2:2 fala como fazer, né, essa ordenança. Também existe a maneira correta. Então ele fala assim, Moroni 2:2, e chamou-os pelo nome, dizendo, invocareis em meu nome em fervorosa oração, e depois que tiverdes feito isso, tereis poder para conferir o Espírito Santo àqueles sobre quem impuserdes as mãos, e em meu nome conferi-lo-eis, pois assim fazem os meus apóstolos, né? Então as pessoas que têm autoridade de sacerdócio têm essa possibilidade de ajudar essas pessoas a terem o dom do Espírito Santo. Então, você viu a maneira que é pedido que se faça, né, que receba esse Espírito? Fala assim que por meio do Espírito Santo nós somos moldados e purificados. Então, moldado é uma transformação. Muitas vezes o Espírito, você está para fazer uma coisa, ele fala, não faz. Ele está te moldando. E ao mesmo tempo, ele também purifica. Se caso nós tenhamos cometido algum pecado e a gente vá para o sacramento de maneira reverente, humilde, né? Sentindo o pesar, que é um coração quebrantado, um espírito contrito, pronto, né? Para poder fazer a vontade do Senhor, o Espírito Santo é como se queimasse esse pecado, ele limpa.
O que acontece com o ouro, por exemplo, quando é levado para o fogo? Ele é purificado. Mesma coisa, né? Se a gente puder dar um exemplo, o que o Espírito Santo faz por nós. Por isso, o sacramento é como se fosse um batismo. Toda vez que a gente vai para o sacramento, fez da maneira correta, é como se nós estivéssemos batizando novamente, aqueles pecados vão sendo livrados, né, da nossa alma, não são mais um peso para nós. E finalmente aqui ele fala da ordenança do sacerdócio, né, Moroni 3, do 2 ao 3, onde ele fala: depois de haverem orado ao Pai em nome de Cristo, impunham-lhes a mão e diziam: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno sacerdote, ou se fosse mestre, ou, né, se fosse na questão aí do sacerdócio, né, de receber o sacerdócio, eu te ordeno mestre ou sacerdote, a fim de pregares o arrependimento e a remissão dos pecados por intermédio de Jesus Cristo, pela perseverança na fé em seu nome até o fim. Então, o sacerdócio, todo mundo sabe que tem um testemunho do sacerdócio, né? Ele é essencial também na nossa vida. Muitos receberam bênção do sacerdócio e conseguiram várias dádivas. Na aula que nós tivemos aqui, às 5 horas, nós tivemos exemplos maravilhosos, né? Os irmãos puderam falar um pouquinho da sua vida em relação a essas ordenanças sagradas, prestar seu testemunho. E isso fortalece o nosso testemunho, o testemunho uns dos outros. Então, uma pessoa ela tem que preparar-se também, né? O bispo falou, tem que preparar-se para receber essa ordenação. Ela tem que saber realmente o que é o sacerdócio, né? A dádiva que ele é, a importância que ele é sem o sacerdócio. A igreja não teria sido restaurada, então não tem condição de não existir o sacerdócio na igreja. Finalmente, o sacramento, né? Ouvimos oração aos domingos, está lá em Moroni 4, do 2 ao 3. Eu digo que é a oração mais sagrada que existe sobre a terra, porque graças a ela, se nós tivermos o comportamento correto, é que nós podemos nos valer do sacrifício de Jesus Cristo para podermos ser purificados. Então diz lá: ó Deus Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo do teu Filho e testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. E no capítulo 5, ó Deus Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este vinho para as almas de todos que o beberem dele, para que o façam em lembrança do sangue do teu Filho, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Às vezes, um grande amigo, né, faz uma coisa por nós que a gente pensa assim: nossa, eu nunca imaginei que alguém faria isso por mim, nunca ninguém fez tamanho sacrifício por mim, né? E a gente fica eternamente grato, aquilo sempre aquece o nosso coração, mas muitas vezes a gente não se recorda do sacrifício de Cristo, da maneira que ele deve ser lembrado. E as orações sacramentais, ela fala que nós devemos lembrar dele, testificar a Deus, tomar sobre si o nome do teu Filho, recordar-se sempre, olha aí novamente, recordar-se sempre e guardar os seus mandamentos. Né? Então, estar na reunião sacramental é um privilégio, né? Limpar todos os seus pecados. Então, nós precisamos levar a sério essa ordenança e, nesse momento, estar recordando dele. E o que significa aquilo para nós, de maneira individual. Tudo que ele pode fazer por seu povo também. Bom, terminadas essas ordenanças, batismo, confirmação, ordenação ao sacerdócio e o sacramento, nós terminamos a aula, né, de hoje falando sobre o bem-estar das almas. Às vezes nós temos lá o nosso pesquisador e nós não contribuímos para que ele possa ser fortalecido pela palavra. Os desafios que um pesquisador tem. Então, olha lá atrás. Você já foi um pesquisador. Você já foi um membro novo. Quais eram as dificuldades que você tinha?
Porque para você se colocar no lugar de quem está chegando, você tem que ou pensar como foi ou fazer esse esforço. E eu me lembro que quando eu entrei na igreja, havia uma jovem muito especial, chamada Jane. Ela me acompanhou desde o primeiro dia, ela me ensinou como cantar os hinos, ela me ensinou o que era a oração sacramental, que eu podia tomar o sacramento, que era a partir do batismo que esse sacramento significaria mais para mim, né? Seria, no caso, uma ordenança que eu deveria fazer sempre. Enfim, se eu ia para a Sociedade de Socorro, ela me abençoava, né? Que no caso eu entrei com 19 anos, escola dominical. Essa jovem não tem noção do que ela fez por mim. Ela contribuiu para que eu ficasse firme na igreja. Porque a gente tem um desafio das palavras diferentes, pessoas diferentes, hábitos diferentes, hinos diferentes. E essas pessoas estão aí para nos apoiar. E muitas vezes nós estamos na sacramental e a gente fala assim, eu vou ficar com a minha família, né? Outra pessoa vai lá ajudar. E acaba que ninguém vai. A pessoa se sente deslocada, sem nenhuma amizade na igreja e se afasta. Veja bem, os missionários, essas pessoas saíram de casa, né, do seu conforto. Essas pessoas passam andando pela rua quilômetros até encontrar um eleito. Essas pessoas oram muito por esses eleitos, ensinam. E quando elas levam para a igreja e conseguem batizar, aí é conosco. E muitas vezes nós não contribuímos para o bem das almas dos nossos irmãos que entram, né, para o convênio, para o grande navio, como diz os nossos líderes. Então, nós precisamos, lá em Moroni 6, 5 e 4, explica um pouco, né, sobre isso. Diz assim, ó: e a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de suas almas. E depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo e seus nomes eram registrados para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. Então, olha aqui que um membro antigo pode fazer pelo membro novo. Ele pode guiar, ele pode acompanhar até que ele se fortaleça. Às vezes, a gente tem pega um cachorrinho na rua ou um passarinho, a gente não sabe o que fazer. Gente, quando eu vejo passarinho caído no chão, dessa última vez a gente pegou e ficou pensando, e agora? E pesquisava como colocar, se era minhoca que ele gostava, tem passarinho que não gosta, se era semente, enfim. E o passarinho, muitas vezes não se adapta. A gente faz um esforço tão grande para mantê-lo vivo e deixar na natureza novamente. E o membro novo é como se fosse esse passarinho, vai ter que ter esforço do que estão ao redor se quiser que ele sobreviva, que ele continue, tá? Até o último dia. Então, falando do bem-estar das almas, a gente também em algum momento vai pecar. Você saiu do batismo, saiu da confirmação, não quer dizer que você, que eu não vamos pecar, né? E a gente precisa aprender sobre o arrependimento e o sacrifício expiatório, que Jesus não veio, a intenção dele não era condenar, a intenção dele é salvar dos pecados. Muitas vezes lá no livro de Mórmon a gente vê as pessoas condenando a Cristo, né? Principalmente aqueles sacerdotes iníquos que viviam no templo. Ele come com pecadores, com meretrizes, ele faz tal coisa, mas a intenção de Cristo lá não era se tornar tirá-los daquela vida. Então Jesus veio com um propósito de nos guiar ao Pai, de nos salvar. Então o Salvador, nessa tarefa, ele sabe que nós vamos pecar e a igreja também, a sua igreja também. A igreja, diz aqui no Milagre do Perdão, ela perdoará, mas a gente vai acabar passando por processos desnecessários. Existem pecados que são leves, né? Que você pede perdão a Deus verdadeiramente e você é perdoado. Existem pecados que você vai ser dirigido para os eclesiásticos da igreja, né? Para o bispo, um presidente, às vezes até ali um quórum de sacerdotes, né?
você vai, de sumo sacerdote, então você vai arrumar alguma penitência, né? Algumas coisas que você vai precisar fazer para voltar, para tirar aquelas limitações que orar em público, prestar testemunho, dar um discurso, ter um chamado, enfim, no caso da excomunhão, ter o seu nome riscado, né, da igreja e perder o Espírito Santo. Nós podemos, né, as pessoas podem, depois da excomunhão, voltar para Cristo, mas o caminho é muito pesado. E sem a orientação do Espírito Santo, exige ainda mais acompanhamento, tanto dos líderes eclesiásticos quanto do apoio dos membros, né? Muitas pessoas têm a pessoa peca, ela se afasta da pessoa, e é nesse momento que a gente se torna um discípulo de Cristo. A gente ajuda a pessoa a vencer aquele período e voltar a se tornar, né, um passarinho forte, né? Então aqui no Milagre do Perdão, Spencer W. Kimball, ele diz assim: Deus pode remover ou absolver os pecados. O bispo não tem tal poder. O Pai Celestial prometeu perdão condicionado ao arrependimento total e ao cumprimento de todos os requisitos. Mas tal perdão não é concedido meramente porque o solicitamos. Precisa haver obras, muitas obras, e uma renúncia total, completa, com grande humildade, né, e coração contrito e espírito quebrantado. É você quem determinará se será ou não perdoado. E quando isso acontecerá, poderá levar semanas, anos e até mesmo séculos antes que chegue aquele dia feliz em que você terá a certeza inabalável de que o Senhor o perdoou. Isso dependerá da sua humildade, sinceridade, obras e atitudes. Prossiga seu trabalho com grande zelo e dedicação e ore cada vez mais intensamente. Então, percebe? A gente citou algumas vezes, né, que esse próprio profeta falou: se nós soubéssemos o quanto nós vamos ter que pagar por um pecado grave, nós não íamos querer cometê-lo. Vamos sair dos momentos de tentação. Por exemplo, uma pessoa que bebe. Uma pessoa que bebe pode ficar perto de um bar, né, que está querendo sair disso. Uma pessoa que fuma pode ficar perto de um fumante. Enfim, assim vai com qualquer coisa, né? Vários vícios, pornografia e assim vai. Tem que ficar longe dos olhos e do coração. Então nós precisamos ter esse cuidado de fugir das tentações, né? E de lugares que não nos vão fazer bem. José, por exemplo, do Egito, quando a esposa de Potifar foi para cima dele, arrancou suas vestes, inclusive algumas vestes ficaram na mão dele, ele saiu correndo. Ele não ficou questionando: não, vou ficar mais um pouquinho, por que essa mulher está fazendo? Ele saiu correndo, né? Um exemplo para nós, né? Às vezes a gente tem que sair dali correndo, né? Então, perceber que a igreja perdoará, mas nós vamos precisar cumprir as etapas para esse perdão. Enfim, o Salvador está aqui para nos perdoar, está para nos ajudar a lidar com os nossos pecados. Bom, em relação ao bem-estar das almas, né, do julgamento, enfim, que são feitos, do arrependimento sincero, se nós pudermos resumir a aula de hoje, nós vamos ver que nós não podemos negar a Cristo, né? Uma vez que colocamos o nome dele sobre a nossa cabeça, que sejamos fiéis, né? Aí pensar no que Cristo faria. Cristo serviria, Cristo não discriminaria, Cristo não teria preconceitos, Cristo amaria, Cristo não julgaria da maneira incorreta, Cristo sentaria com um membro novo para poder ajudá-lo a ficar firme. Enfim, tantas coisas que nós podemos fazer. E nós vimos também sobre as ordenações, né? Ou seja, ordenanças corretas, como elas devem ser feitas para que sejam da Igreja de Jesus Cristo, pela autoridade correta, para que o Espírito Santo cele aquilo, né? E também vimos como ajudar os membros a terem bem-estar das almas, né? Principalmente os membros novos. Eu gostaria de prestar testemunho sobre isso.
sobre todas essas coisas, né, de uma forma resumida. Nós vamos ter muitas situações onde vamos ser colocados para negar o Cristo. Às vezes negar a igreja. Quando negamos a igreja verdadeira de Jesus Cristo, nós negamos o Cristo, né? Porque foi Ele que a instituiu. Então, que a gente possa ser humilde nesse momento e pedir ajuda do Senhor, aprender, né? Porque um membro novo, me lembro, a gente não sabia de quase nada, mas aprender a palavra para que ela possa ser explicada aos nossos parentes, que vão começar a notar uma diferença no nosso comportamento. E se nós não soubermos responder aquilo, dizendo, eu vou procurar de maneira mais perfeita o ensinamento sobre isso e então eu vou compartilhar com você. Vamos ser sinceros. Sobre ajudar os membros, nós podemos, assim como a Jane, ser uma Jane, né, na vida das pessoas, deixar as pessoas confortáveis, deixar as pessoas alegres, bem instruídas. E eu sei que Deus vive, eu sei que essa é a igreja de Jesus Cristo. Eu amo participar da igreja, de verificar quantos homens crescem graças ao sacerdócio e quanto nós crescemos graças ao sacerdócio. Sentir o Espírito Santo, não só na igreja, mas em todos os lugares, saber que Ele nos acompanha se nós relembrarmos no sacramento do sangue de Jesus Cristo e tratá-lo da maneira correta. Isso é uma bênção na nossa vida. Também que eu possa, eu sei que eu posso ser melhor como membro. Às vezes eu acordo de manhã, assim, principalmente no domingo. Nossa, eu passei a mal domingo. E dizer, peraí, vamos começar de novo. Vamos avaliar o que aconteceu durante a semana aqui. Não posso continuar assim, eu não posso acrescentar ainda mais esses pecados, né? E isso me ajuda, sabe, a renovar o testemunho dos meus parentes, das pessoas que me cercam. Não um testemunho de boca, um testemunho de exemplo. E aí isso vai me aperfeiçoando, né? Porque todos os ensinamentos estão baseados no aperfeiçoamento que Cristo nos faz. Então, eu sou grata e deixo o meu testemunho e também convido todos a poder estudar o Vem Segue-me e participar das aulas das escolas dominicais que estão por aí afora, no horário que foi estipulado pela sua aula, para que você também possa testificar ou ouvir o testemunho de outras pessoas e ser edificado, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, amém.